Você acha que o Brasil já tem muito SUV? Será que tem espaço para mais SUV aqui no nosso mercado? Tá chegando aqui no Brasil novidade da Ford, Ford Bronco. Chegando no Brasil porque, claro, 2021 é logo ali. E em 2021 vem muita coisa de novidade, principalmente dos SUVs de várias marcas. E a Ford já disse, já mostrou que não vai ficar para trás. Ford Bronco Sport. Tem Ford Territory também, que é outro carro que parece confirmadíssimo aqui para o Brasil, que viria da China. Ford Escape, algumas pessoas falam dele, será que vem ou não vem? E além disso, claro, outras marcas se movimentando para lançar também seus SUVs ou para lançar variações dos seus produtos com esse formato tão amado aqui no Brasil. Hoje é hora do Plantão Autovídeos falar sobre Ford Bronco, que na verdade não é só um carro, mas uma família e que veio para agitar o nosso mercado. Quer saber se vem para o Brasil novidades, o que esse carro tem de interessante, essa família de carros tem de tão bacana e conhecer detalhes? É agora comigo, nesse vídeo do Autovídeos. Então faz sua inscrição, ativa as notificações e bora falar sobre o Ford Bronco. A primeira coisa que muita gente pensa quando escuta que a Ford quer trazer mais um SUV aqui para o Brasil é, primeiro, onde está o Ford EcoSport? Pois é, a nova geração deve chegar também em 2021, totalmente renovada, muito interessante, com um pouco mais de espaço interno, visual mais bacana, atualizada finalmente em vários sentidos, aquele carro que praticamente inaugurou ou popularizou esse segmento dos SUVs compactos, vem com tudo no ano que vem. Além dele, temos o Ford Territory, que é um carro que vem da China, um carro que promete ser muito competitivo, mas que é basicamente um carro de passeio com um jeitão de SUV. Claro que ele tem personalidade própria, é um SUV de fato, mas ele vem com tração 4x2, com bastante foco no conforto e, claro, uma motorização que deve ser uma motorização única, com potência aí em torno de 160 cavalos, talvez um pouco mais, um pouco menos, derivado do motor 3 cilindros turbo, que a gente já está bastante familiarizado com a Ford, mundo afora, e que deve também aparecer muito mais aqui no Brasil. E aí fica aquela coisa, esses carros EcoSport têm seus concorrentes bastante conhecidos, Territory deve pegar uma faixa inicial ali, principalmente do Jeep Compass, que é essa faixa de cento e alguma coisa mil reais ali, e depois a gente teria a necessidade de alguém para competir com, de repente, o Compass Trailhawk, aquele voltado para as trilhas. Será que seria o Ford Bronco Sport? E a ideia é essa sim, pelo menos na minha avaliação, a Ford vai preencher aí o mercado com essas três opções inicialmente de SUVs, EcoSport, Territory e o Ford Bronco Sport, tentando justamente pegar SUVs compactos com EcoSport e os SUVs médios com essas duas opções, uma um pouco mais pensada no conforto, mas mais simples do ponto de vista de robustez, e outra aí sim com tração integral, uma configuração que, apesar de ser de uma plataforma de um carro de passeio compartilhada com outros carros de passeio, como você vai entender hoje, também podendo oferecer capacidades de enfrentar o off-road, assim como faz o Jeep Compass Trailhawk. Na hora de fazer o seu seguro, sempre você fica em dúvida sobre qual é o melhor preço, a melhor condição, como eu devo cotar, o que eu devo fazer. O Autovídeos está aqui para te ajudar, porque a gente tem um parceiro ideal para você. Acessa exponencialseguros.com.br, você está vendo aqui na tela, que são os nossos parceiros com uma corretora totalmente online, com um atendimento humanizado. Você vai conversar com alguém depois que você preencher o formulário simples que está lá. As pessoas vão ligar para você, você vai trocar uma ideia, explicar o que você precisa, o que você quer, mas além disso você vai ter a melhor condição, o melhor preço com esse selo de qualidade e garantia do Autovídeos, de que você será muito bem atendido
garantido e você terá um preço muito competitivo para fazer o seu seguro e o seu seguro do jeito certo. É aquela coisa, cuidado na hora de economizar no seguro, porque você pode cair em uma furada. Então você tem que saber direitinho o que você tem que colocar na sua pólice. E a Exponencial Seguros vai te explicar. Acesse exponencialseguros.com.br e preencha o formulário, converse com a equipe da Exponencial e você vai com certeza mudar o seu seguro para lá ou fazer o seu primeiro seguro com eles, porque isso vai fazer muita diferença, ó, no seu bolso e na sua vida. O Ford Bronco Sport, para a gente começar com ele, e aí depois a gente fala das outras linhas do Ford Bronco que são um pouco mais agressivas, mais pensadas no off-road. O Ford Bronco Sport é feito sobre a mesma plataforma C2 de Focus e também de Escape, que é um outro SUV que muita gente fala que talvez a Ford possa trazer para o Brasil, mas aí posicionando acima dos R$200 mil, talvez para competir com Honda CR-V e Toyota RAV4, de repente vindo uma motorização híbrida. Então a gente tem que ficar de olho para ver se isso vai acontecer ou não, mas o fato é que o Bronco Sport tem mais ou menos aí quase 4,40 metros, 4,38 metros de comprimento para ser mais exato, que é justamente ali o tamanho para entrar na briga com o Jeep Compass. E ele é bem interessante porque lembra muito as versões pioneiras do Bronco lá do passado, as suas características principalmente presentes ali na frente do novo Ford Bronco, mas também no design como um todo, um design um pouco mais clássico, assim, sem tantas linhas rebuscadas, sem tanto apelo futurístico. Na verdade, a ideia da Ford foi realmente honrar os primeiros e mais famosos modelos, e aí esse visual retrô que tinha aparecido em alguns protótipos, aí algumas mostras da Ford de carros conceito para o Bronco e que agora finalmente chegou revelado como se imaginava, com uma releitura muito bacana, mantendo esses aspectos de design que lembram as versões iniciais, principalmente na frente e também, logicamente, no seu formato geral. Ele é um SUV genuíno e traz sim a tração integral com um sistema inteligente controlado por computador que a Ford está mostrando como uma grande arma e promete que esse Ford Bronco Sport será um carro tão bom no asfalto quanto também nas trilhas. E aí ele vai ter opção de pneu para uso misto, pneu específico para trilhas e outros acessórios que você vai poder colocar, rack de teto, enfim, algumas coisas que podem transformar ele nessa opção em relação ao Jeep Compass mais caro, que tem versão diesel. A princípio, esse Ford Bronco Sport viria com gasolina, motorização com 1.3 turbo, rendendo perto de 180 cavalos, talvez um pouco mais, e também podendo ter uma motorização 2.0 de mais de 200 cavalos, e isso a gente também não sabe, essa confirmação a gente não tem em relação a qual motorização viria para o Brasil, mas o carro viria provavelmente fabricado do México, né, com o acordo que o Brasil tem com o México para a questão da isenção do imposto de importação, para entrar nesse segmento próximo dos R$200 mil como uma alternativa principalmente ao Jeep Compass diesel completaço, que é aquele que muita gente enxerga como o carro mais versátil da categoria quando você leva o ticket um pouco mais acima. Não se sabe também se o posicionamento, claro, vai ser esse, essa é uma opinião minha, acreditando que o Territory vai preencher essa faixa um pouco abaixo do Bronco Sport e o Bronco Sport, então, pegando principalmente acima ali dos 170 a 200 mil os compradores que preferem pegar um carro com uma aparência e com configuração mais robustas, principalmente por conta da tração integral e maior capacidade off-road. A motorização, seja ela 3 cilindros turbo de 180 e poucos cavalos ou 2.0 com mais de 200 cavalos, estaria sempre acoplada à transmissão de 8 velocidades automática, e no caso do Bronco Sport, que tem essa tração integral bacana, ele teria inclusive bloqueio de diferencial e seletor de modo de condução, justamente para que com a ajuda do computador o motorista consiga tirar o máximo do seu sistema e, claro, da versatilidade do carro também. Essa plataforma C2 usada no Bronco Sport também traz essas características de um veículo de passeio, mas com essa configuração e essa possibilidade de oferecer, como a Ford
Ford garante um carro que seja também valente nas trilhas por conta da tração integral e de acessórios que você poderia colocar para que ele fosse assim utilizado, a exemplo dos pneus e outras coisas que a Ford prepara principalmente para o nosso mercado. Uma coisa curiosa nesse relançamento, né, do Ford Bronco é que a gente não acha o logo da Ford, a gente vê aquele cavalinho dando coice, assim como a gente tem o Mustang, o cavalo em disparada andando em alta velocidade, aqui no Bronco você tem o cavalo então nervoso, né, mostrando as suas capacidades aí de se defender, principalmente com a ideia de ser um veículo com capacidade off-road bastante estendida. E a gente vai falar disso especificamente com o outro lado da família que não o Bronco Sport. Então lá dentro, né, desse carro especificamente, que é aquele mais cotado para vir ao Brasil, o Bronco Sport, a gente nota que há uma certa mistura. Tem um pouco de escape, né, mas ele também mostra um pouco mais de agressividade. E aí você que está acostumado com a Ranger talvez veja que alguns elementos internos do painel e da configuração interna lembrem um pouco também a caminhonete Ranger que a gente tem no Brasil e em outros países. E isso é lógico, é proposital, é para que você consiga entender que há uma diferença clara no propósito do carro, principalmente em relação aos outros SUVs da marca, caso, por exemplo, da EcoSport e do Territory, que estarão também disponíveis nas concessionárias do Brasil. A ideia é que quando você confronte o Bronco Sport com esses outros carros, você note que há realmente uma tendência maior a ser um veículo mais versátil, que tenha mais capacidade para o off-road do que os outros modelos, e por isso ele esteja também posicionado numa faixa de preço diferente. A princípio, no Bronco Sport, a Ford vai abrir aí praticamente toda a sua caixa de ferramentas no que diz respeito aos itens de segurança e também, claro, de conectividade e tecnologia. Então a gente deve ver assistente de frenagem automática, detecção de pedestres, faixas, a questão do multimídia de 8 polegadas, bem interessante, parece um multimídia flutuante ali no painel. Então toda essa questão das tecnologias que a Ford já anunciou e usa em outros veículos da marca, provavelmente estarão também na versão oferecida aqui no Brasil, e resta saber, claro, se vem uma versão única, topo de linha, específica para esse nosso mercado, ou se eventualmente a gente terá mais de uma versão, considerando que ele será oferecido com duas motorizações diferentes, como a gente falou. Mas na questão da tecnologia e da segurança, é muito provável que a Ford já traga o seu pacote mais avançado para que o carro seja oferecido já com muita coisa de série e se diferencie principalmente do Jeep Compass, que vai ter que voltar e subir de novo para alcançar esse novo carro em termos de referência de projeto. Obviamente que o Compass é um carro muito queridinho e não é à toa que as marcas estão tentando chegar para brigar com ele, que está aí vendendo bastante desde que foi lançado. Lembrando que a Toyota já confirmou que vem o Corolla Cross também para entrar nesse segmento. A gente tem outras marcas que estão trabalhando em projetos semelhantes. Então é um segmento bastante disputado e as empresas obviamente querem participar dele. A gente só fala de SUV, tem SUV para todo lado, cada vez mais um mercado preenchido com novidades, e você aí querendo saber que carro você compra, como você não compra uma furada ou eventualmente um carro que vira um mico. E claro, você tem que tomar essa decisão pensando em muita coisa: custo de aquisição, mas também custo de manutenção, custo total de propriedade. Será que o carro deprecia? Deprecia muito? Deprecia logo? Como é o seguro? Como é a questão da manutenção preventiva, corretiva? Tem muita coisa que você precisa conhecer, e o Autovídeos já desvendou todo esse mapa para contar para você os segredos, todos os segredos. A gente desvendou o código dos carros para você saber exatamente como proceder para fazer um bom negócio e garantir que você vai estar andando no carro ideal para você, sem exagerar, sem tomar uma decisão equivocada. Então acessa códigodoscarros.com.br, conheça essa novidade, porque a gente está oferecendo numa condição muito especial. Acessa lá códigodoscarros.com.br e tem acesso a esse mapa incrível com todos os segredos para você também desvendar o código dos carros. Pra gente não ficar falando só do Bronco Sport, afinal de contas o lançamento foi da família Bronco, e aí é importante entender que são carros diferentes. A gente tem o Bronco Sport como esse SUV médio que deve vir ao Brasil, e a gente tem o Bronco 2 portas e o Bronco 4 portas, que são carros diferentes. São carros voltados para competição aí, como por exemplo o Jeep Wrangler. A gente está falando de uma carroceria montada sob chassi, então é cabine sob chassi,
chassi, naquela estrutura clássica de caminhonete, Jeeps que a gente está acostumado. Então o Bronco 2 portas e o Bronco 4 portas vem com essa proposta, e aí o nível de configuração, o nível de robustez, tudo isso muda bastante, porque aí a gente está falando de realmente competir no segmento de Jeeps. E aí é curioso, porque você sabe de onde veio essa palavra Jeep, né? Ela vem lá de trás aqui, principalmente se falava muito que o carro era um carro General Purpose, né? Ou GP nas iniciais em inglês, Jeep virou Jeep pra gente aqui no Brasil. E o Ford Bronco é um Jeep avassalador, brutal, que vem aí para realmente balançar também os consumidores, principalmente nos Estados Unidos, que tem, né, na fama do Bronco lá das primeiras gerações, essa coisa de ser realmente um carro muito interessante com capacidade off-road. E claro, eles gostam de veículos assim, a Ford não ia deixar de aproveitar esse mercado. A gente tem que pensar que no segmento do Bronco 2 portas, que seria esse Jeep com uma capacidade off-road maior, a Ford aqui no Brasil já tem o Troller, né? Quer dizer, a Troller, que é um representante digno do off-road fabricado no Brasil, hoje parte da Ford. Não seria muito interessante de repente trazer o Bronco 2 portas, porque ele poderia competir com o próprio Troller, que inclusive ganhou uma nova versão com câmbio automático, né? Recentemente a gente já mostrou aqui no canal, também tive a oportunidade de andar e participar de um passeio bacana na área de testes da Ford nesse sentido, o que provavelmente nos diz que se vier algum desses dois, será o Bronco 4 portas maior, com uma capacidade off-road maior para competir eventualmente com o Jeep Wrangler na sua configuração também maior aqui no Brasil, mas aí a gente está falando de um carro muito acima dos R$200 mil e com certeza um carro de nicho. O que interessa muito para o Brasil é o Bronco Sport, mas o Bronco 4 portas pode ser um candidato se a Ford achar que esse mercado também faz sentido para ela aqui, sabendo obviamente que seria um mercado de nicho. Para você ter uma ideia do que é esse tamanho do Bronco 4 portas com essa capacidade off-road, a gente está falando de 4,78 metros de comprimento com entre-eixos de 3 metros. A gente está falando de um carro que tem porte aí de SW4, de Toyota SW4, então é um senhor jipão e que obviamente se vier ao Brasil vai ter preços aí muito mais elevados do que o Bronco Sport, com certeza mirando carros aí na faixa de 300 e poucos mil reais. Claro que isso não é uma confirmação ainda, seria claro uma possibilidade, que a ideia da Ford obviamente é trazer nesse primeiro momento o Bronco Sport para brigar com o Compass topo de linha, enquanto o Territory faz o trabalho com o Compass intermediário e outros concorrentes. Por que eu estou falando muito do Compass? Porque é o líder do segmento, vendendo muito, e é claro que quando a gente fala do líder, as marcas concorrentes querem justamente mirar no líder para poder dar trabalho e preencher e roubar, obviamente, clientes dessas marcas e desses veículos tão queridinhos. É isso, você conheceu um pouquinho do Bronco Sport e da família Bronco, com o Bronco 2 portas, Bronco 4 portas. Tem mais detalhes interessantes que você pode conhecer também nas nossas redes sociais, nosso site, em todos os outros lugares onde a gente produz conteúdo. A ideia aqui era falar dessa novidade. Quando a gente tiver mais conteúdo sobre isso, a gente vai fazer. Quando a gente tiver a oportunidade de andar, dirigir, a gente vai produzir esse vídeo também. Então espero que você tenha gostado. Fica por aqui, faz sua inscrição, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo. Se você sabe que os SUVs vieram para ficar, agora você aprendeu que tem mais um SUV para preencher o mercado. Tamo junto, até mais, tchau, tchau!